Nós vamos começar hoje a série do como. Como buscar e receber o Espírito Santo, como ser liberto por completo, como converter um familiar, como encontrar um amor, como crescer espiritualmente. 5 vídeos que nós vamos dar a você a direção através da palavra de Deus, daquilo que você precisa fazer. E hoje eu quero falar como crescer espiritualmente, como atrair Deus para a sua vida, como se entregar 100% a Ele. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de homens que falharam, de homens que não foram perfeitos diante de Deus, porque nós não somos de fato. Nós somos limitados, nós somos seres humanos. Então a primeira coisa que você precisa saber é que um erro não te define. Se lembra? Davi cometeu adultério, mas se tornou um grande rei. É ou não é verdade? Moisés cometeu um homicídio, mas ele se tornou libertador do povo de Israel. Abraão mentiu, mas se tornou pai na fé. Repito, um erro não define você. E foi o que aconteceu, por exemplo, com Pedro. Pedro, ele cometeu erros, mas um dos erros graves que Pedro cometeu foi negar Jesus. Ele andava com Jesus, ele vivia com Jesus e ele negou a sua fé, ele negou que ele conhecia o nosso Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala claramente sobre isso no livro de Mateus, no capítulo 26. Eu queria até que você preparasse um papel e uma caneta, tá bom? Você tomasse nota de 3 dicas, 3 passos que eu vou dar dentro do nosso vídeo para você crescer espiritualmente, para você chamar a atenção de Deus, para você se aproximar dele. Mas a Bíblia diz, ora, estava Pedro assentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Então, uma criada era uma mulher que não tinha nenhuma autoridade, não era um soldado romano que poderia prender a Pedro, fazer qualquer coisa contra ele. Era apenas uma criada. E ela disse, você também estava com ele. E aí então Pedro respondeu, negando, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, a qual disse, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, quando eles viram a Pedro, mais uma vez, pela terceira vez, eles disseram, olha, com certeza você é um deles, porque o seu jeito de falar te denuncia. Porque é assim, quando você convive muito com uma pessoa, você acaba pegando os trejeitos dela. É o jeito dela falar, o jeito dela gesticular. E ao que tudo parece aqui, Pedro, ele falava como Jesus, ou gesticulava como Jesus, não sabemos ao certo. Mas o fato é que ele negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Ele rejeitou a Jesus. Eu pergunto a você, um homem desse merecia progresso espiritual? Humanamente falando, de jeito nenhum. E aí nós já temos o primeiro passo, que eu queria que você anotasse aí. Entenda, os erros que você comete não define você ou faz com que você seja amado menos por Deus. Isso não quer dizer que a pessoa ela vai viver no pecado, ela vai viver com uma vida errada e tudo bem. Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro a falhas que o ser humano comete e fica se culpando, e às vezes coisas pequenas, coisas insignificantes e que se tornam pesadas no espiritual. Ele negou Jesus completamente, abandonou a sua fé. Jesus foi pregado na cruz,
morreu, ressuscitou. E então Jesus voltou a aparecer para os discípulos e perguntou de Pedro. Depois de ressuscitado, Jesus perguntou para o Pedro e encontrou ele no mar pescando novamente e os demais. E foi quando, entre idas e vindas, Jesus falou para ele: você me ama, Pedro? Tu me amas? Pedro disse: eu amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus perguntou: tu me amas? Eu me amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez: tu me amas? E ele entristeceu e disse: o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E por 3 vezes Jesus fez Pedro confessar que o amava. Ora, a partir dali, Pedro foi recuperado espiritualmente. E se você meditar no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja do Senhor Jesus começou através de Pedro, um homem que falhou, um homem que tinha suas limitações, provando que mesmo aqueles que são de Deus têm as suas falhas e deficiências, porque esse é um problema hoje. A pessoa que é de Deus, ela não pode cometer uma falha, que ela já não é mais de Deus, ou ela já é julgada, ou ela já é condenada, você não tem o Espírito Santo, você não é de Jesus, você não nasceu de novo, você não é de Deus. É ou não é verdade? É isso que acontece nos dias de hoje. Mas, dentro da nossa meditação, você observa que Pedro começou a igreja do Senhor Jesus e ela expandiu por todo o mundo. Através dele, Deus fez coisas grandes, maravilhosas, magníficas e extraordinárias. Um homem que, espiritualmente falando, estava enfraquecido, estava caído, estava perdido, ele se fortaleceu, ele cresceu espiritualmente e fundou a igreja do nosso Senhor Jesus. O que você deve fazer se você quer se fortalecer espiritualmente? Primeiro, enxergue as suas limitações, mas não seja tão duro com você mesmo. Às vezes eu vejo pessoas que se culpam por coisas tão pequenas, sabe? Coisas tão insignificantes. E elas não conseguem crescer espiritualmente, elas não progridem espiritualmente. Então anote aí, ler a palavra de Deus pelo menos uma vez ao dia. Você deve ler a palavra de Deus. Se esforce para isso, mas não é ler correndo de qualquer maneira, é você meditar na Bíblia Sagrada. E o Espírito de Deus, ele vai falar com você, mas eu não entendo. Leia mesmo assim, o Espírito Santo vai esclarecer para você. Pelo menos uma vez ao dia, se esforce para você ler a palavra de Deus, se você quer crescer espiritualmente. Vou lhe dar um exemplo. Por que a pessoa não fala japonês? Eu sei que tem gente que fala. Vamos supor que você que está me assistindo, você não fala japonês, não fala e não entende. Mas por quê? Você não fala japonês porque você não investiu em aprender japonês. Concorda comigo? Se a partir de agora você passar a investir, aprender japonês, você vai entender e vai falar daqui a um tempo. Assim é o crescimento espiritual. Se a pessoa não investe, ela não cresce. Não tem jeito, não há o progresso. Segunda coisa que eu quero que você anote, você orar. Eu sei que a oração, quando nós falamos de oração, se imagina a pessoa parar tudo o que está fazendo, dobrar os seus joelhos, ou em pé, ou como ela quiser, e orar. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, não sei. Essa oração está incluída nesse contexto. Mas não é só essa oração que abençoa ou sustenta uma pessoa. A oração que produz o crescimento espiritual é aquela oração constante. O que é uma oração constante? Se você pode dobrar os seus joelhos,
parar o que você está fazendo por um tempo e falar com Deus, excelente, vai ser muito bom. Mas fora isso, você pode continuar orando quando você estiver dirigindo o seu automóvel. Você pode continuar orando quando você estiver trabalhando. Você pode continuar em oração todo o tempo, uma oração em espírito. Você está ali fazendo o que você está fazendo, mas você está falando com Deus dentro de você. Você diz, meu Deus, me ajuda, me abençoa, me proteja, me guarda, guarda minha família, realiza os propósitos do meu coração, me batiza com o Espírito Santo, se é o seu caso, me renova, me sustenta, me livra do mal, entende? Você continua a sua oração. Então, primeiro, anotou aí? Se esforce para ler a Bíblia uma vez ao dia. Segundo, ore, seja dobrando os seus joelhos, seja em espírito. Fale com Ele, fale com Deus. E terceiro, se esforce por se envolver com as coisas de Deus. Quando você está envolvido com as coisas de Deus, você ganha força. O que é estar envolvido com as coisas de Deus? Você fazer a visita num hospital, você participar do grupo de evangelização, você participar de um grupo que ajuda outras pessoas, que oferece suporte aos necessitados. Você está envolvido com as coisas de Deus. Isso vai progredir você espiritualmente. Isso vai fazer você crescer espiritualmente. Às vezes a pessoa recebe o Espírito Santo e ela pergunta, mas eu não quero fazer parte de nada, de grupo nenhum. Não há nenhum problema, você não é obrigado a fazer, mas o Espírito Santo tem que ser útil para você. Você tem o Espírito de Deus, visite os hospitais. Você tem o Espírito de Deus, vá nos presídios falar de Jesus. Fale para as pessoas, faça a sua parte, porque para isso você foi chamado. Para nós terminarmos, eu quero ler para você o que diz no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é uma coisa contínua. Eu conheço a Deus suficientemente, tá bom, já conheço a Deus demais da conta. Não existe isso. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer dizer, conheça a Deus e continue conhecendo a Ele. Todos os dias nós conhecemos a Deus. Você pode ter tido muitas experiências com Deus, mas outras mais você pode ter. E ele conclui dizendo, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, continue conhecendo a Deus, se voltando para Deus, e Ele vai estar sempre com você, para lhe abençoar, para lhe sustentar, para lhe dar vitória. Continuar conhecendo a Deus é um crescimento espiritual. É um crescimento espiritual. Se você conhece uma pessoa que declinou espiritualmente, compartilhe esse vídeo com ela, abençoe ela, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você precisa de oração, ajuda espiritual, escreva no comentários embaixo, nós vamos orar por você, porque o seu progresso espiritual depende apenas de você mesmo. Eu gostaria de fazer uma breve oração por todos que nos assistem agora, e eu creio que o Espírito Santo vai lhe abençoar. Oremos. Senhor Jesus, que o teu Espírito faça o progresso acontecer na vida dela, o progresso espiritual que ela precisa, removendo todo o peso, todo o sentimento de culpa, fazendo esclarecer na mente dela a importância desse crescimento espiritual. Isso é entrega. A entrega é pouco a pouco, ela vai se envolvendo, ela vai crescendo, ela vai buscando a Ti. Sejam todos abençoados, em nome do nosso Senhor Jesus.
Graças a Deus. Amém. Nós voltamos amanhã mostrando a você mais uma maneira de você progredir espiritualmente. E vamos estar falando como você encontrar um amor, como você se libertar por completo, como buscar e receber o Espírito Santo. São esses os próximos vídeos que nós teremos nessa série do Como. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.